Hoje a gente trouxe uma cliente querida aqui do escritório para conversar um pouco com a gente sobre a transição para a reforma tributária. A Juliana Zobaran é cliente nossa já há alguns anos, diretora Latam da Vantiva, e está acompanhando de perto aí os próximos passos de como se adaptar para o que vem pela frente. Obrigada, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço muito ao Felsberg pelo convite e vamos aproveitar esse tempo aqui para desmistificar toda essa loucura da reforma tributária, né? Para a gente não entrar definitivamente num looping até 2033. A gente tem conversado muito sobre a prática, né, dos próximos passos, não só a parte mais teórica dos tributos que vão ser substituídos e criados e as formas de cálculo, isso é os aspectos mais básicos da reforma, né? Mas para além desses assuntos, eu acho que tem um tanto de questões que os empresários, quem trabalha com tributos no dia a dia, precisa estar pronto, preparado e já planejando para fazer, né? Então, a gente separou aqui 4 pilares para essa nossa conversa, que eu acho que dá para organizar um pouco o raciocínio. O primeiro ponto que a gente tem conversado muito com os clientes é como você vai reprecificar os seus produtos, os seus serviços a partir da entrada em vigor da reforma. E não só da entrada em vigor, né? Porque só relembrando, a reforma ela passa a viger integralmente em 2033, mas a partir do ano que vem ela já começa a entrar numa fase de transição. Então, pensar em cenários, pensar em possíveis tabelas diferentes de preço, né? Quais premissas, quais critérios você vai considerar, você vai repassar a sua carga tributária nominal, a carga tributária efetiva, você vai renegociar com absolutamente todo mundo ou não, você vai, né, priorizar alguns tipos de contratação. Como é que você está encarando isso? Assim, eu vejo o projeto como um projeto que envolve todos os stakeholders e todas as áreas da empresa. Então não é um projeto de área fiscal, não é um projeto do jurídico, não é um projeto da contabilidade, é um projeto que todos que estão dentro da mesma companhia precisam ter a ciência do que está acontecendo. Então hoje, quando a gente pega os estudos que têm sido colocados através dos jornais de grande circulação, onde ao menos 50% dos empresários no Brasil não têm conhecimento das modificações que vão acontecer, isso de fato é extremamente prejudicial para o dia a dia de todas as empresas que precisam muito de serviços, de pessoas jurídicas que hoje estão no Simples, né, que vão fazer parte, como você bem mencionou, de toda regulamentação e que vão fazer parte dessa reestruturação. Então, o que eu costumo dizer? Como você bem falou, vamos falar aqui de 4 pilares. Só que o pilar principal, o que interessa para o empresário hoje? O que interessa para o empresário hoje é o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2026. E o que vai acontecer é a mudança da nota fiscal. Então, nós sabemos hoje que a alíquota ainda não está definida, teremos alíquotas testes que serão utilizadas pelo governo para, finalmente, né, termos uma alíquota de CBS e IBS, que hoje a gente fala de 26,5%, 26,8%, 28%, 30%. Não sabemos, maior do mundo. Maior IVA do mundo. Né? Exato. É o nosso amigo Ivão, né? Vai ser um grande IVA. Mas quando a gente discute isso, a gente precisa envolver toda essa cadeia. Então, eu preciso preparar o meu supply chain, a minha área de compras, o meu procurement, dando treinamento, né? Internamente, eu sou uma líder responsável, quase que uma PMO, né, de trazer todas essas áreas para que elas possam o quê? Entender o que está sendo modificado. Porque senão não adianta, né? Se só você e a sua equipe tiver conhecimento do que é a reforma, o que está acontecendo, como é que o seu procurement vai negociar, né? E não é estratégico. Ou como é que a sua equipe de vendas vai também conseguir conversar com quem está comprando o seu produto, o seu serviço? É muito interessante a gente reforçar que com a reforma a gente desenvolveu um novo KPI para a área de compras e também para a área de vendas. Ou seja, será que hoje crédito, né, que talvez não seja tão relevante para as empresas, por quê? Porque você não consegue monetizar, porque ele fica preso no seu balanço ad eterno, porque a depender do estado que você está, olhando aqui só para ICMS, você não consegue... quase um crédito virtual, né? Não, e um crédito que uma hora vai chegar a auditoria externa e vai mandar você baixar. Né? Faz o write-off disso, ainda vai tributar 34% de IR, ou seja, pelo menos com a reforma, a gente consegue ver aquilo que eu chamo de luz no fim do túnel. De alguma forma, 240 meses, não sabemos ainda, o que você tem que pensar agora é preparar a nota fiscal eletrônica para 1º de janeiro de 2026 e ontem
já monetizar esses créditos. Como é que você vai fazer isso? Se você, infelizmente, hoje está num estado que você não consegue escoar, ou então pela sua característica, como, por exemplo, um comercial exportador, você acumula na entrada, você tem que criar alternativas de, pelo menos, homologar esse valor. É verdade. Essa parte dos créditos é super importante, né? Tem muita gente que não está prestando atenção a isso, mas quando a reforma virar a chave completamente, o que você tiver de estoque de crédito, você vai poder aproveitar com os novos tributos. Mas então você tem que ter muita confiança naquele crédito, né? Você tem que, idealmente, ter auditado o que compõe aquele saldo credor, né? Aquele crédito acumulado, homologado com a Receita Federal ou com as autoridades estaduais, né? Então tem todo um trabalho preparatório para você chegar em 2033 em dia, né? Com tudo redondo para poder seguir a vida e não perder, porque quem não prestar atenção nisso aqui já está perdendo a competitividade, né? E aí, como a gente está falando em crédito, eu acho que é importante a gente separar em dois estamentos diferentes. Um é o crédito efetivo que a empresa tem e que ela tem que buscar uma forma de monetizar, e o outro é a peça-chave, a peça importante que nós precisamos ter ao olhar a operação como um todo. Então imagine, hoje você tem empresas que têm uma série de benefícios fiscais, né, por estarem localizadas em certas regiões, e a gente sabe que com a reforma esses benefícios eles se exaurirão. E exaurindo esses benefícios, né? Será que vai fazer sentido essa empresa ainda estar naquela localidade? Esse é um dos grandes desafios. O que vai acontecer, né, com a descentralização que a gente tem hoje na produção, né? Principalmente produção, indústria. Exato. Então, assim, sabemos que o único regime que fica como um todo, que é um regime constitucional, é a Zona Franca de Manaus, mas, claro, temos regimes diferenciados, até porque a própria metodologia do IVA, ela não integra, por exemplo, banco, seguradora, uma série de regimes específicos, agro, enfim. E aí a gente vai ter regimes diferenciados, só que não vão ser regimes especiais incentivados como temos hoje. Terão características diferentes, né? Voltando para a questão que você falou, olha, todos têm que estar preparados e a gente precisa treinar essas pessoas. Internamente é nosso papel chamar cada uma das áreas, estabelecer aí, né? Por exemplo, na minha contabilidade, hoje, a gente vai precisar abrir o quê? Contas transitórias. Serão para 2026? Certamente que não, porque o IBS e a CBS não serão somados na nota e não darão crédito. Mas a gente já precisa o quê? Informar, né, aquelas pessoas, por exemplo, para mim, que estou numa multinacional, é muito complicado você abrir uma conta contábil, explicar, claro, né? Você tem que levar o assunto e o treinamento cruza a fronteira, né? No seu caso, o treinamento tem que chegar lá na França, né? Para eles entenderem o que está acontecendo, exatamente, né? E assim, não é uma perspectiva fácil, porque quando a gente fala de IVA dual e existem sistemas como, por exemplo, eu sei o que é o IVA dual na Índia, mas não é a mesma coisa aqui. Então, assim, por mais que... Como sempre, a gente tem uma jabuticaba, né, em cima do conceito que foi importado. Um conceito que foi importado e foi, vamos dizer assim, tropicalizado. Sim. Mas, e aí é importante aquilo que você falou, o maior IVA do mundo, eu acho que é importante a gente olhar sempre o lado meio cheio do copo. Que é, sim, é o maior IVA do mundo, então você pensa num estrangeiro que quer implementar alguma coisa na América Latina, vai falar assim, eu tenho 19% no Chile, ou mesmo eu vou para o México e vou pagar 16%, sim, mas qual é a diferença? Aqui no Brasil, a gente vai poder tomar crédito de tudo, de todas as suas entradas. Ou seja, que crédito que eu vou poder tomar? Eu vou poder tomar crédito, por exemplo, de uso e consumo, que é algo que a gente sempre esperou e nunca aconteceu. Sempre esperou e nunca aconteceu. Desde a Lei Candir, exatamente, né? E nunca aconteceu e não vai mais acontecer, né? Não, mas é um upside muito importante e que quando a gente faz os cálculos, né, eu acho que sim, as empresas precisam ter em mente de que o as is e o to be precisam ser preparados ano a ano, porque não é assim, eu vou pensar nisso em 2033. Não, tem uma transição. Aliás, eu acho que a fase de transição é a fase mais complexa mesmo, porque a partir de 2033, uma das boas notícias da reforma é que acabou livro fiscal, né? E vamos ver como isso vai ser regulamentado, mas a proposta é que isso tudo fique numa grande nuvem, né? É controlado pelo governo, pelos comitês gestores. Exatamente. E você só vai verificar se está fazendo sentido, né? O crédito que está sendo apropriado ali, o débito que está sendo calculado. Mas aquela rotina fiscal que a gente está tão acostumado aqui no Brasil de
trocentos livros que replicam e tem redundância de informações e aí dão divergência muitas vezes. Você tem autuação só porque não está batendo no centro. Enfim, isso não vai mais existir, né? Quem trabalha com tributo, como a gente, desde o início da carreira, pensar nessa realidade é algo... Parece até utópico, né? Utópico, parece um sonho, né? Na realidade, assim, muito bem lembrado, porque, veja, nós vamos ter aqui um dashboard que ele vai ser fornecido através do gov.br e, gente, aqui um recadinho, #fica a dica. Para quem não está acreditando que isso vai acontecer, a gente tem mais de 16 frentes trabalhando no SERPRO. O SERPRO está trabalhando nisso desde 2022. A gente tem mais de 100 pessoas na Receita Federal. Né? O próprio governo ele comprou aquilo que ele chama de um cloud defeso, ou seja, que não há possibilidade de ser ali fraudado já há mais de um ano, ou seja, tudo está se encaminhando para que a gente faça essa transição. E é como você falou, é uma transição inimaginável, porque a gente que vive o nosso dia a dia, tendo que entregar a obrigação acessória, não basta só pagar o imposto, eu preciso declarar o que eu estou fazendo e declarar corretamente e depois pagar. A gente vai viver agora uma era de blockchain. Por quê? Porque agora eles vão me dar a informação, o governo vai me dar essa informação. Mas aí eu te pergunto, qual é a nossa contrapartida como contribuinte, a fim de garantir que aquilo que o governo fala para mim estará 100% correto? Sim. O que eu vou ter em termos internos e em termos de organização para, de fato, contrapor aqueles números? Será que aquilo vai vir 100% redondinho? Afinal, a gente está começando, né, um novo mundo, como você bem falou. Exatamente. Será que o governo ele vai ter essa capacidade? Eu acredito que sim, eles estão trabalhando para isso, mas também a gente não pode, enfim, somente acreditar e está tudo 100%, porque mecanismos de controles também terão que ser feitos e auditados. Pensa no seguinte, hoje para a gente apurar um imposto, você precisa esperar o fechamento do mês, você precisa ter uma data de corte, fazer uma apuração e aí efetivamente mandar a obrigação acessória e pagar. Isso não vai acontecer. Você, no dia 20, você já vai saber o quanto você tem. Então essa perspectiva em termos de organização de fluxo de caixa, organização do quanto você vai pagar de imposto naquele mês, para o contribuinte vai ficar muito mais célere. E ainda tem o split payment, né? Ai, nossa. O split payment é um mecanismo, é das coisas que mais tem dado confusão e polêmicas aí na reforma, mas é um mecanismo que, no conceito, ele é muito interessante, né? O conceito maior dele é que haja uma apuração real time de quanto aquela empresa deve daquele tributo naquela hora. Então é uma apuração de todos os créditos que foram até ali, né, apropriados, de todos os débitos gerados, qual é o saldo disso, né, o delta a pagar, e aí o meio de pagamento vai reter isso. Isso é uma coisa que realmente não existe no mundo, né? É completamente inédito que eu saiba algo tão eficiente, tá jogando aqui todas as fichas nesse lado positivo da reforma. Também vai ter uma modalidade aí transitória do split payment, pelo que eu estou acompanhando, né? Então vai ser uma apuração com base em percentuais pré-definidos, aí para fazer um teste, até que de fato a máquina esteja perfeitamente rodando. O governo disse que ele vai começar com operações mais simples de compra e venda, aquisições e com B2B. Né? Só que o split payment inicialmente vai ser opcional. Sim. A partir de quando? De 2027. Ou seja, isso não significa que a gente não precisa se programar para que isso aconteça, mas assim, a gente ainda tem, vamos dizer aqui, 1 a 2 anos de fôlego, porque 2027 vai ser opcional e vai ser em base de teste. O que isso traz para a gente? Sim, temos que estar organizados. Quem vai ter um grande trabalho aqui vai ser o banco e vai ser o comitê gestor, porque eles vão redirecionar. Vai ser uma conversa entre eles, né? Entre eles. O banco, o meio de pagamento, né? O cartão de crédito, né? O Pix, eles vão conversar com o sistema do comitê gestor. Então vai ser uma conversa entre máquinas para chegar nesse saldo a pagar, e aí já faz a retenção na fonte mesmo. Então o vendedor daquele produto, daquele serviço, ele não recebe aquela parcelinha, já que vai direto para a Receita Federal, para os fiscos estaduais e municipal. Mas aí veja, olha que interessante, né? Muita empresa, principalmente o grande varejo, trabalha com esses 5 a 7 dias que eles ficam com esse valor, e este valor agora, né, ele vai ser direcionado, né, para quem é de competência, como você falou, Receita Federal,
né, estados e municípios. Esse é um outro ponto de atenção, né? Então, assim, olhar com muita cautela o seu fluxo de caixa, né? Porque ele vai ser alterado. Né? Exatamente. Outra coisa aqui que a gente tem conversado também bastante com nossos clientes é a necessidade de você fazer uma revisão compreensiva e 360 dos seus contratos, né? Seja com seus clientes, seja com seus fornecedores e com seus custos também diretos de pessoal e tudo mais. Como é que você tem visto isso? Para início de conversa, a gente precisa, de fato, reprecificar. Ou seja, entender quais são as minhas margens, em cada um desses períodos como é que vai ser feito esse comportamento, ou seja, o quanto eu vou precisar ali, como você mencionou no início, mexer na minha alíquota nominal, o que eu vou passar para o cliente, o que eu não vou poder passar, enfim. Primeiro essa estruturação. Num segundo momento, como você colocou, que eu achei extremamente relevante, é como nós vamos trabalhar com os nossos fornecedores e com os nossos clientes. Lembra que a gente começou essa conversa falando de crédito? Então não basta apenas mudarmos uma cláusula contratual que diga aquela famosa, entre aspas, cláusula de impostos. Muito pelo contrário. Você vai ter que reanalisar o teu contrato como um todo. Veja, Gabriel, a indústria que eu trabalho, eu vendo de 3 a 5 anos. Ou seja, eu tenho já vendas programadas para quando eu não tiver, por exemplo, mais o PIS e COFINS. Então, e nós não temos ainda uma alíquota definida. Então, como é que eu vou definir esses cenários de longo prazo, inclusive? Então, é uma revisão meticulosa que precisa ser feita nesses contratos. E vou voltar para a questão do crédito. Vocês lembram que eu falei de fornecedores? Quais são os fornecedores que você vai querer trabalhar? Por quê? Eu ia comentar isso, porque o Simples Nacional ele está ameaçado, né? Por exemplo, o MEI está ameaçado. Essa é uma das críticas à reforma tributária, né? Que ela está indiretamente pesando lá nessa decisão, porque o empresário aí que está pensando nessa conta aí na vírgula, talvez deixe de contratar um fornecedor do Simples, que ele não vai gerar crédito como um fornecedor de médio porte. A mesma coisa a contratação de pessoal, né? Hoje em dia fala-se tanto em pejotização. Se você pejotiza, em tese, você está no direito de apropriar crédito sobre aquela contratação. Ao mesmo tempo que funcionário de folha não vai gerar tantos pontos polêmicos aí para pensar daqui para frente, né? Mas em termos de fornecedor, eu gosto de salientar o viés da confiança. Por quê? Imagina que você tem hoje fornecedores, e eu vou primeiro para essa questão que você mencionou do Simples. No Simples, eles vão ter uma modalidade de BS-CBS. Então, qual é a minha orientação para o pessoal de supply chain, de compras? É uma orientação de revisem a sua base cadastral. Sim. Justamente para que você tenha esse momento de conversa. Claro, gente, não dá para a gente revisar todos os nossos fornecedores, mas assim, faz uma volumetria, claro, né? Faz um Pareto e o que você organiza? Você pode organizar, olha, esse aqui não vai me dar crédito, mas esse aqui é exclusivo. Então, né, todas essas amarras, elas precisam ser conversadas. E assim, na medida em que você roda essa calculadora, você vai saber o quanto você tem de fornecedores do Simples e o quanto você vai estar abrindo mão de crédito. Lembre-se que o seu competidor, ele também está olhando isso. Então, eu digo que crédito hoje em dia é ouro. Né? Todo mundo fala, né? O data é gold, né? Data is gold, mas assim, hoje o crédito... Dados e créditos. É ouro, porque é justamente ele que pode ser, sim, o seu diferencial competitivo. Então, eu conheço muitas empresas que já estão conversando com as áreas respectivas e revalidando os seus fornecedores, inclusive fazendo mais, tá? Olhando se ele está nos conformes, olhando se ele está no programa Sintonia, se ele é do Confia, porque esses 3 parâmetros que eu mencionei são parâmetros de fidúcia. Ou seja, será que ele realmente está pagando os impostos? Porque na medida em que ele não paga, você não tem isso crédito. É super importante, bem lembrado. Até aqui, né, o crédito, né, de quem você compra, não importa se aquele fornecedor está inadimplente, né, se ele está devendo para o fisco, você tem direito ao crédito. Agora, o crédito é puramente financeiro. Ele só passa a te gerar o direito a apropriar aquele crédito na medida em que aquele fornecedor pagou o imposto. Por isso que o Split Payment é uma alternativa bacana, né? Você desloca a responsabilidade pelo pagamento do imposto para o meio de pagamento. Mas, de fato, a gente tem que também pensar por esse lado, né? A qualidade do seu fornecedor sob o ponto de vista de adimplência tributária, né?
Verdade. Bom, uma outra coisa também que é fundamental, mas é não só fundamental, mas faz parte do nosso dia a dia, mas não é para todo mundo que isso está tão claro. A reforma hoje, ela está posta por meio de uma emenda constitucional, né? A gente tem a Lei Complementar 214, a gente tem algumas notas técnicas que já foram divulgadas sobre a adaptação de documentos fiscais, mas falta muita coisa aí. Então, acompanhar o dia a dia do que está saindo, né, das regulamentações que vão sair, seja na esfera federal, a definição das alíquotas e as demais obrigações que podem surgir daqui para frente, né? O princípio é de simplicidade, mas vamos ver o que vem por aí. Acompanhar isso no dia a dia é fundamental também, né? Verdade. Você falou de obrigações acessórias, né? Eu ouvi rumores de que haveria uma obrigação acessória só para regimes diferenciados. Sim. Se chamaria DERE, inclusive, DRE. Eu falei, meu Deus, eu achei sinceramente que acabaria todo esse fantasma das obrigações acessórias e agora vão recriar, né? Tudo bem, eu entendo que medidas devam ser feitas para justamente garantir o quanto o governo desonera, né, esses setores específicos, mas assim, eu vejo novas obrigações acessórias com muita temeridade. É isso, gente, vamos acompanhando, né? Vamos vendo o que mais sai, o que dá para ser já definido desde então, é super importante a gente estar aí atento aos próximos passos. E aí você falou de sistema, queria até aproveitar aqui o gancho que você mencionou. Gabriel, já estão faltando profissionais no mercado. Para sistema. Para sistema. Então, assim, o que eu falo para todos e falo até para os meus alunos, você sabe, eu sou professora, eu falo, olha, já corram realmente para fechar o contrato, seja através de um escritório como o seu, seja através de um suporte de ERP, né, que você tem. Claro que lidando com grandes empresas, geralmente você fica ali muito naquela tríade, né, do SAP, do Oracle e da própria TOTUS. Mas, assim, já estão faltando profissionais porque estão totalmente consumidos. Porque a gente tem que pensar que a reforma é para todas as empresas, então todas as empresas precisam se adaptar. Essas pessoas que hoje têm os skills, que não necessariamente são skills de impostos, mas que têm, vamos dizer que é um dev, vamos dizer que é um programador, estão sendo assim disputadas ali no tapa todo dia. Tem que aprender um pouquinho, né, de reforma também. Tem, com certeza. Mas assim, e nós também, né? Nós temos essa obrigação de, por exemplo, saber conversar com o DBA, dizer efetivamente o que você precisa. Esse também é nosso papel. Eu vejo muito hoje nas corporações de você ter essa liderança em Tech Transformation, ou seja, ter muitas vezes uma pessoa de TI dentro do seu time, porque o meu TI, por exemplo, está na Índia. Você imagina, eu conversando com um cara na Índia, explicando isso tudo bem, ele vai entender. Mas lá eles têm IVA. Lá eles têm IVA. Mas assim, eles falam assim, aí lá vem o Brasil de novo, querer passar na frente dos outros países, né? Eu trabalho numa empresa que está em 90 países, e eu falo, olha, você quer continuar trabalhando no Brasil? Você quer continuar faturando nesse país? Então a gente tem que se adequar às regras. E é isso, gente. Não tem muito para onde fugir. Juliana, muito obrigado pela conversa. A casa é sua. Vamos fazer outras vezes. Acho que essa visão prática é fundamental para a gente poder caminhar todo mundo aí junto. Obrigado. Eu que agradeço o convite, viu, gente? Obrigada e até a próxima. Se vocês quiserem acompanhar mais sobre esse tipo de conteúdo, acesse o nosso site.